A Dama do Lago. Ela é real e eu vou te provar. Isso foi o que eu disse antes de entrar naquele lago. Foi em julho de 2001. Eu tinha 17 anos e era um garoto qualquer naquela escola. Todos zombavam de mim por usar óculos, ter os dentes tortos e algumas espinhas no rosto. Eu era diferente e concordo. Eles riam porque eu sempre ia para a escola com aquele mesmo casaco xadrez, faça chuva ou faça sol. Eu sempre o usava. Na verdade, ninguém sabia, mas eu o usava para poder tapar aquela queimadura horrível que havia em meu braço esquerdo. Minha casa pegou fogo quando eu tinha 5 anos. Minha mãe conseguiu me tirar de dentro, mas tive uma queimadura muito grave. Tenho vergonha, por isso uso esse casaco. Não existe uma pessoa sequer nessa escola que queira se sentar perto de mim. Ninguém faz trabalho em grupo comigo e, na verdade, já estou acostumada a estar sozinho. Por várias vezes, me trancaram no banheiro da escola, pegaram meus cadernos e jogavam fora. Mas tudo mudou quando conheci a Jessie. Um dia o professor nos pediu um trabalho em grupo. Eu já imaginava que iria fazê-lo sozinho, como sempre. Só que dessa vez, o professor mesmo escolheu as pessoas que fariam parte de cada grupo. Em algumas outras vezes, ele escolhia também, mas eu dava um jeito de me escapar e dizer que queria fazer sozinho. Eu não queria que ninguém se sentisse na obrigação de fazer trabalhos comigo, porque era exatamente isso. Só que dessa vez o professor separou os grupos e disse que ninguém ia fazer trabalho sozinho. Ele me colocou em um grupo de 5 pessoas: Pedro, Silas, João, Rafael e eu, Heitor. Os demais me disseram que nos encontraríamos na ponte que está sobre o Lago Nels. Achei um pouco estranho eles quererem fazer o trabalho ali, mas se eu falasse qualquer coisa, seria bem pior que ir. Marcamos para aquele mesmo dia às 18 horas. Levei um caderno e lápis para fazer anotações. Eu gosto de anotar tudo. Assim sempre me lembro do que não devo me esquecer. Chegando ali na ponte, eu me sentei e fiquei esperando uns 20 minutos e ninguém aparecia. Quando então me levantei para ir embora, apareceram todos eles de uma vez só. Eles começaram a rir de mim e Pedro logo falou: "Você acha mesmo que vamos fazer trabalho com você, seu estranho?" E logo um começou a me empurrar para o outro. João disse a Silas que tirasse meu casaco. Eu tentei me defender e dei um soco em Silas. Ele em seguida me devolveu outros 3 e eu caí. Entre eles rasgaram meu casaco e o tiraram de mim. Quando então viram aquela queimadura em meu braço, riram mais ainda e disseram que a partir daquele momento me chamariam de deformado. Então João e Rafael me pegaram e me disseram que me jogariam no lago. Não era alta a ponte do rio. Sentado dava para colocar os pés na água. O problema era outro. O problema é que eu não sabia nadar. Eu disse isso a eles. Então disseram: "Hoje é seu dia de sorte, vá aprender a nadar." Eles me jogaram no rio sem pensar 2 vezes e sem se importarem que eu sabia nadar ou não. Eles me jogaram e saíram todos correndo e me deixaram ali me afogando. Não sei quanta água eu bebi, mas valeu a pena cada gota bebida. Apareceu uma garota e me tirou de dentro do rio. Deveria ser eu quem a salvasse, mas o que importa é que minha história é real. Quando ela me tirou da água, não falou nada mais que: "Tenha cuidado com esses garotos, não aceite o mesmo final que eles." Ela então começou a nadar e não sei para onde ela foi. Fui para casa todo molhado. Minha mãe, ao me ver, já perguntou o que aconteceu. Eu contei a verdade a ela. Então, em seguida, ela saiu. Ai, que arrependimento. Ela foi reclamar com os pais de todos. Minha mãe trabalhava na casa do pai de Pedro. Ele, em seguida, a despediu. Eu me senti culpado porque meu pai tinha ficado cego depois do incêndio e já não trabalhava. E o pouco que ganhava minha mãe quase não dava para nos sustentar. Eu tinha que fazer algo para ajudar mais em casa, porque cortando a grama da casa do seu Agenor e outros 2 vizinhos, não daria. Eu tinha que pensar em algo, mas naquele momento não dava para pensar em nada mais que a vergonha que eu passaria quando chegasse na escola. Ao entrar, todos riam de mim, mesmo quem não estava no lago quando tudo aconteceu. Do mesmo jeito que entrei na escola, eu saí. Antes mesmo de entrar na sala de aula, eu comecei a caminhar. Não sabia para onde iria. Então decidi ir no lugar da minha vergonha. Sim, eu voltei naquele lago.
Me sentei bem ali e comecei a ensaiar um discurso que falaria a cada um daqueles garotos idiotas da escola. Fiquei ali falando sozinho e escutei que a água fazia barulho. Era aquela garota. Acho que ela me ouviu. Que vergonha. Ela se aproximou sorrindo e me disse: "Você tem que fazer algo ou eles sempre farão o mesmo com você." "Prazer, eu sou a Jessie." "Qual o seu nome?" "Sou o Heitor. Obrigado por me ter salvado aquele dia." Ela então deu um sorriso. Acho que o mais lindo que eu já vi até hoje. "Você gosta muito de nadar, não é mesmo?" "Já eu nem sei." "Você mora onde por aqui?" "Porque aqui só tem uma escola e até hoje nunca te vi por lá." "Calma, Heitor. São muitas perguntas de uma vez só." "Eu moro nesse lago desde muito tempo." "Como você mora no lago?" "Ai, me desculpe. Sim, eu moro aqui perto do lago. Por isso, as 2 vezes que nos vimos, você me viu nadar." "Estou sempre por aqui. Amanhã começo a estudar. Tenho que ir embora, mas amanhã nos vemos na escola." "Ah, continue ensaiando seus discursos, que você estava indo bem." "Até amanhã, Heitor." Eu fiquei ali parado olhando para ela. Alguém tão linda como ela, falando comigo. Amanhã na escola vai fingir que nem me conhece. Nossa, eu preciso ir para casa e ajudar a minha mãe. Quando cheguei em casa, minha mãe estava fazendo uma sopa que eu tanto gostava. Ela sorria para mim, mas eu sabia que ela estava preocupada. Amanhã, depois da aula, vou procurar outros trabalhos, de jardins ou o que seja, para ajudá-la mais em casa. Eu fui dormir, mas não conseguia pegar no sono. Quando não estava pensando na situação que estávamos em casa, pensava no sorriso de Jessie. No dia seguinte, quando cheguei na escola, ao entrar, ela foi a primeira pessoa que veio até mim dizer um oi. Bom, os demais nunca me diziam nada, só riam e faziam piadinhas. Não estávamos na mesma sala, mas no recreio ela veio e se sentou comigo. Conversamos até na hora de voltar à aula. Logo depois, ela me chamou para voltarmos juntos para casa. Eu a acompanhei até a ponte. Ela queria que a gente ficasse conversando. Então eu disse a ela: "Posso te acompanhar, mas não posso ficar para conversar. Minha mãe perdeu o emprego e eu preciso encontrar um trabalho para ajudar em casa. Meu pai é cego e não pode trabalhar." Ela então me disse: "Tudo bem, amanhã nos vemos na escola e você me fala mais sobre você se quiser." "Claro que sim. E você também pode me falar de você." Ela então ficou ali parada e eu fui caminhando em direção à casa de algumas pessoas que tinham jardim, para ver se alguém me dava algum trabalho para cortar gramas. Consegui cortar a grama da casa do seu Nestor e esse dinheiro nos ajudaria muito em casa. Voltei contente e dei o dinheiro para minha mãe. Fui caminhar um pouco, mesmo estando cansado. Então decidi passar por ali, na ponte, onde conheci Jessie. Me sentei e em seguida ela apareceu com seu vestido branco longo. Ela se sentou ali comigo e conversamos por horas. Nem vi que era muito tarde. Contei muitas coisas sobre mim a ela. Quando falei sobre o que aqueles garotos faziam comigo, ela disse que os pais deles eram iguais, que eram todos iguais e que todo mundo deveria saber o que eles fizeram. Você conhece os pais deles? De onde se você acaba de se mudar? Heitor, preciso ir embora. Meus pais estarão preocupados. Quer que eu te leve em casa? Não precisa, moro aqui de trás. Fica tranquila, amanhã nos vemos na escola. Os dias iam passando e nos fazemos mais amigos. Ela me dizia como fazer para que os garotos não se aproveitassem tanto de mim. Ela disse que eu deveria revidar tudo o que fizessem. Se ela estivesse do meu lado, eu tinha coragem, porque ela me fazia sentir seguro de mim mesmo. Um dia, ela me pediu para tirar aquele casaco e eu me neguei. Heitor, eu sei sobre sua cicatriz. Ela não te deixa feio. Ela mostra algo que você venceu. Você está vivo e isso é o mais importante. Eu tirei o casaco. A partir daquele dia, o primeiro que se atreveu a rir de mim, eu dei um soco nele. Eu já não me sentia feio nem fraco. Ela viu em mim o que ninguém mais viu. Jessie e eu passávamos muito tempo juntos. Só não entendo porque as pessoas olhavam estranho quando eu estava com ela. Não riam, só olhavam assustados.
Um dia depois da aula, eu ia cortar a grama de um dos vizinhos e Jessie queria me ensinar a nadar. Eu disse que não podia porque tinha que trabalhar. Então ela me disse: eu encontrei algo do pai de Rafael. Você pode me fazer um favor? Sim, claro. Entregue esse cordão a ele. Diz que a Jessie encontrou no rio. E eu mesma pedi a você que entregasse a ele. Diz que não posso ir. Com certeza ele entenderá. Tudo bem, eu entrego. Vou terminar de cortar a grama e depois vou lá e entrego a ele, tá bem? Tá bom, obrigada. Nos vemos amanhã. Jessie, uma coisa. Você gostaria de jantar em minha casa algum dia? Claro que sim. Amanhã nos vemos e falamos sobre isso. Quando terminei de cortar a grama, fui diretamente na casa do pai de Rafael. Quando cheguei lá, a mãe dele me recebeu, então pedi para falar com o Nai, que é o pai de Rafael. Ele veio já perguntando: o que você quer, garoto? Eu disse a ele: eu vim aqui a pedido de uma amiga minha. Você perdeu algo? E ela encontrou. Eu não perdi nada, você está enganado. Bom, ela me disse que esse cordão é seu. Ele me pegou pelo colarinho da minha camisa, quase me enforcando, e me perguntou: onde você encontrou isso? Foi a Jessie que me pediu para te entregar. Ela encontrou no rio e me disse que ela não poderia vir, que você entenderia. Ele então me empurrou e me mandou ir embora. Aquele homem não parecia estar grato por ter de volta seu cordão. Ele parecia assustado. Esse povo rico, quem os entende? Logo mais, contei a Jessie a reação de Unai, o pai de Rafael. Ele sorriu e não disse nada mais. Então, Jessie, você quer jantar em minha casa hoje? Hoje não posso, mas quero muito conhecer seus pais. Falando em pais, queria dar de presente a seu pai esse espelho antigo e espero que ele goste. Mas eu te disse que meu pai é cego. Ele não precisa de um espelho. Esse espelho é diferente. Dê a ele, por favor. Tudo bem, eu levo a ele. No caminho, fui pensando na boa intenção de Jessie em dar um espelho ao meu pai. Mas não vou dar a ele, porque afinal, ele não verá nada com isso. Quando entrei em casa, estavam meus pais sentados conversando com o professor e o diretor da escola. Ao entrar, ouvi que diziam que estavam preocupados comigo, que eu estava passando muito tempo com uma garota que só estava em minha imaginação, que eu falava sozinho, pensando que estava falando com alguém. Como falo sozinho? Vocês sabem da novata. Ela está todos os dias na escola. Joaquim, o diretor, me interrompeu e disse: Heitor, não existe nenhuma novata na escola. Você está conversando sozinho o tempo todo. Não, eu não falo sozinho. E ela virá um dia jantar aqui em casa. Além do mais, pai, Jessie me pediu para te entregar esse espelho. Eu não quis fazer porque acho que não vai te servir de muito. Entreguei ao meu pai e ele, ao olhar, viu algo e começou a gritar de desespero. Eu saí imediatamente porque não entendia nada. Fui para meu quarto e no dia seguinte Jessie não apareceu na aula. E assim 2 dias seguidos. Então fui procurá-la. Não sabia exatamente onde ela morava. Fui no rio e não a encontrei. Então fui procurando do outro lado do rio. Havia uma casinha antiga e eu chamei, mas ninguém apareceu. A porta estava entreaberta e eu entrei. Logo na sala vi fotos de Jessie. Fotos bastante antigas, mas eu sabia que ela morava ali. Eu chamei, mas não vi ninguém. Então entrei em um quarto e havia uma vela acesa do lado de uma foto de Jessie. Quando me virei, alguém estava na porta me olhando e já me perguntou o que eu estava fazendo ali. Eu disse que estava procurando Jessie. Aquele homem ficou bravo e me expulsou dali. Então eu disse: por favor, estou procurando Jessie. Há 2 dias, ela não aparece na escola. Queria saber como ela está. Ele, chorando e gritando, me mandou embora. Eu não entendia nada, mas saí. Quando ia passando pela ponte, a vi dentro do rio. Então me aproximei. Jessie, você não foi à escola. Fui na sua casa e seu pai não me tratou muito bem. Ela me interrompeu e disse: você quer entrar na água comigo? Não posso, Jessie, não sei nadar. Algum dia, quem sabe? Eu queria saber se você irá à festa dos pais que haverá na praça. Todos faremos uma dedicação aos pais e vamos ler na frente de todos. Será amanhã às 12. Nos vemos lá?
Claro que sim. Então fui para casa todo entusiasmado, porque eu ia demonstrar a todos que Jesse estava ali. Não sei por que eles inventaram tudo aquilo. Não aceitavam que agora eu tinha uma amiga que gostava de mim do jeito que eu sou. Quando ela fosse fazer a dedicação ao pai dela, então todos a veriam. Eu mal posso esperar até amanhã. A noite demorou a passar, mas quando amanheceu, nos preparamos em casa. Meu pai também iria. Saímos mais cedo de tanto que insisti para os meus pais. Eu queria que eles a vissem e que acreditassem que eu não estou louco, do jeito que estão falando. Chegando ali, não vi Jesse. Estava cedo, mas eu estava ansioso. Todos me olhavam com cara de pânico, mas eu esperava o momento certo. Então todos começaram a ler a dedicação, de um por um. Chegou minha vez e vi Jesse. Então fiquei mais tranquilo. Quando comecei a falar, ela subiu e ficou do meu lado. Dei um beijo em seu rosto e me olhavam com cara de susto. Depois que li minha dedicação a meu pai, então Jesse me pediu para ler a sua. Ela me pediu por favor, porque ela ia gaguejar. Então eu disse, vou ler também a dedicação de Jesse, que ela fez ao seu pai. O tempo passou e eu, todos os anos, quis dizer em palavras o quanto te amo, pai. Todos os anos quero te abraçar, quero o seu colo de pai. A mãe não foi tão forte, mas você se manteve vivo com a esperança de ter de volta o que tiraram de você. Não sou boa me expressando, mas mesmo assim não posso deixar de dizer a Unai, Santiago, Manuel, Antônio e Samuel que o lago chama por eles. Não entendi porque também estava o nome do meu pai, mas tudo bem. Ninguém aplaudiu o que eu li, mas os nomes que citei saíram como se houvessem visto um fantasma. Jesse saiu correndo e não deu tempo de alcançá-la. Todo mundo me olhando estranho e eu não me importava. Quando fui em direção ao rio, estavam ali Unai, o pai de Rafael, Santiago, o pai de Pedro, Manuel, o pai de Silas e Antônio, o pai de João. Eles estavam na ponte da discórdia, porque foi ali que os filhos deles me empurraram no rio. Eu fui passar, mas eles me impediram. Começaram a me perguntar o que o idiota do meu pai me disse ou quem havia falado sobre Jesse. Eu não entendia nada e não sabia o que responder. Então eles, entre todos, me pegaram. Fizeram comigo pior do que os filhos deles fizeram comigo. A intenção deles era me afogar. Eles enfiaram minha cabeça na água e o resto do meu corpo de fora. Eu estava me afogando e eles me tiraram para fora e continuaram me perguntando: quem te contou a história sobre Jesse? Ela então apareceu e me perguntou: eu vou te contar a história que eles tanto te perguntam. Você quer saber? Pegue minha mão e confie em mim. Eles me viram calado e enfiaram minha cabeça outra vez na água. Só que dessa vez eu estava disposto a aprender a nadar com Jesse. Peguei na mão dela e afundei naquele rio. Eles não entenderam nada, mas também não se preocuparam. O Nai então disse: melhor assim. Meus pais chegaram em seguida e eles disseram que tentaram me tirar da água, mas não conseguiram. Eu ia afundando e meu pai gritou: traz meu filho de volta, Jesse, e virei juntamente com os outros 4 aqui e você poderá ter a vingança que tanto espera. O que você acha que aconteceu? A história termina uma vez mais para alguém? Ou Jesse aceita a troca que o pai de Heitor propôs e o traz de volta? Quando eu me afundei naquele lago com Jesse, eu não senti absolutamente nada, porque ela me beijou. Eu fechei os olhos e comecei a vê-la, mas era tudo diferente. Ela estava ali andando perto de sua casa, pegando flores silvestres. Logo tudo passava muito rápido e eu não tinha tempo de alcançá-la. Quando eu chegava perto dela, já aparecia em outro lugar. Então vi ela nadando naquele lago que ela tanto gostava. Eu vi que 5 homens chegavam perto dela e eu conseguia ver a intenção deles. Vi o que fizeram com ela. Então percebi que um daqueles homens era meu pai, mesmo que ele não a tenha tocado. Agora entendo a revolta de Jesse. Depois vi como a mãe de Jesse, por haver perdido sua filha, se suicidou. Aquela imagem nunca mais sairia da minha cabeça. Senti por um momento
que eu estava me afogando. Então eu tentei ser mais rápido que aquela água que me afogava. Eu a beijei outra vez e ao fazer isso, eu sabia que continuaria me afogando, mas teria tempo de aparecer onde Jessie tinha me levado. E ali eu poderia vê-la. Então eu gritei: Jessie, se você pode me ouvir, deixe-me voltar. E eu prometo te trazer todos aqui, inclusive meu pai. Então assim você poderá se vingar. Senti então como Jessie me tirou daquela água. Quando acordei, estava em casa com meus pais. Meu pai começou a me perguntar coisas e eu não sabia por onde começar. Agora eu sabia o que ele tinha feito e ele sabia que eu não estava louco. Eu contei tudo a ele e disse que eu tinha um plano. Por favor, pai, eu não posso te levar para a morte. Eu sei o que Jessie fará com você e os outros 4. Vamos embora daqui e assim ela nunca mais aparecerá. Aquele lago é o meio que ela tem para entrar e sair. Se nós formos embora daqui, tudo ficará bem. Então nos mudamos. Se passaram 10 anos de tudo aquilo, minha vida era normal, em meu trabalho, até que chegou uma novata na empresa de jornal que eu trabalhava. Eu era aquele que fazia de tudo e recebia menos do que o que não fazia nada. Claro, eu era o estranho. Então aquela mulher linda chegou e se sentava justo ao meu lado. Eu não entendia como ela estava ali fazendo o mesmo que eu, se ela era a mulher mais bonita que eu já tinha visto. Ela falava comigo e aquilo me deixava feliz. Não podia esperar mais dela. Já era muito que falasse comigo. Com o passar do tempo, nos tornamos amigos. E acredite você ou não, hoje ela é minha namorada. Sou feliz com Jéssica. Ela ama meus pais e adora ouvir meu pai falar. Ela ri de tudo que ele fala e me parece tão engraçado. Eu ainda não conheci seus pais. Ela me disse que eles moravam em um vilarejo e por isso ainda não fomos conhecê-los. Um dia, Jéssica me liga tarde da noite e me disse: Amor, estou grávida. Aquilo me deixou extremamente feliz e eu estava preparado para pedir a ela que se casasse comigo. Então ela me disse que naquele fim de semana íamos conhecer os pais dela. Quando ela me disse o nome do lugar, eu me assustei, mas depois de tanto tempo, não acho que aconteça qualquer coisa. Eu nem tive tempo de explicar nada aos meus pais. Me esqueci de mencionar a eles que íamos voltar àquele lugar. Eu estava tão feliz com a gravidez de Jéssica. Já estava tudo combinado. Iríamos todos no sábado. Íamos todos no mesmo carro. Logo quando cheguei no trabalho, na sexta de manhã, Jéssica não apareceu. Quando liguei para ela então me disse: Amor, não tive tempo de te avisar, mas tenho que ir hoje à casa dos meus pais. Vou passar na sua casa e já levo os seus pais. Deixa para ir amanhã, de manhã, assim você descansa hoje do trabalho. Eu concordei, porque afinal de contas, o amor da minha vida estava grávida e eu não queria contrariá-la. Ao chegar em casa, liguei para os meus pais para ver se tinham chegado bem, mas não atenderam. Logo eu liguei para Jéssica e nada. Tentei várias vezes e ouvi um grito. Me assustei, entrei no carro e fui em direção àquele lugar. Ao chegar ali, vi minha mãe aos prantos porque Jéssica tinha batido o carro e caíram todos no rio. Minha mãe falava e não parava. Jéssica não é Jéssica, Jéssica é Jessie. Eu vi ela puxando seu pai para o fundo do rio. Ela não bateu o carro, ela jogou o carro no rio. Ela disse que seu filho seria o próximo. Eu me assustei e fui até o lago, mas não a encontrei ali. Eu ainda me negava a acreditar naquilo tudo. Então vi Jéssica vindo chorando e dizendo que sentia muito. Me abraçou e me disse: Amor, foi horrível. Eu senti que ia perder nosso bebê. Depois sua mãe começou a me chamar de Jessie. Quem é Jessie? Sua mãe disse que eu matei seu pai. Amor, eu tentei tirá-lo da água. Então Jéssica desmaiou. Eu a levei ao hospital e os pais dela estavam ali. Então eu entendi que minha mãe tinha sofrido um trauma. O médico disse que tanto Jéssica quanto nosso bebê estavam bem. Se passaram os meses e Jéssica estava a ponto de dar à luz. Seus pais viriam estar com ela porque minha mãe, desde aquele dia, nunca mais falou. Cheguei em casa antes do trabalho porque não queria que Jéssica tivesse tanto trabalho com minha mãe se ela estava a ponto de dar à luz. Quando cheguei, não vi Jéssica, então fui ao quarto de minha mãe.
Quando ia subindo, escutei que minha mãe fazia gemidos de dor ou algo parecido. Escutei que Jéssica disse: seu filho vai perder o filho dele por não ter cumprido a promessa que ele me fez. Assim como matei seu marido, vou matar essa criança logo ao nascer. O corpo até pode pertencer a Jéssica, mas quem o possui sou eu, Jessie. Eu entrei no quarto e ela nem tentou se explicar. Ela estava enforcando minha mãe e, ao me ver, a soltou e me disse: ninguém vai acreditar em você. Vai pensar que você está louco igual sua mãe. Quer saber o que os meus pais sentiram quando aqueles homens me violaram e me mataram? Você vai sentir o mesmo. Então ela correu, mas eu a segurei. Ela começou a se contorcer de dor e eu a levei ao hospital. Ela deu à luz a uma linda menina. Eu disse no hospital que ela tentou matar a criança na barriga e desde então Jéssica está sob cuidados médicos. Aquele espírito maldito que está em Jéssica nunca mais vai fazer mal a ninguém. Depois de 3 anos, vi minha filhinha Marina brincando sozinha e conversando como se houvesse alguém mais. Cheguei perto e ela se calou. Coisa de crianças. Você acha que a história se acaba por aqui? Venha ouvir o que Marina fala quando está sozinha. Ela conversa comigo e eu tenho nome. Sou Jessie e voltei para cobrar a dívida de Heitor, pai de Marina.